Olá, meus irmãos queridos. Aqui é o Sidney. Nós estamos gravando uma série de preleções ou pequenas palestras em torno do Evangelho segundo o entendimento espírita, o entendimento de Kardec, né? E hoje nós vamos abordar o 17º capítulo, Sede Perfeitos. Pois bem, e que Jesus nos abrace forte, que nos dê aquela, né? Aquela lucidez para conversar com vocês a respeito desse tema. Mas o que nós entendemos, a princípio, é que todos nós estamos vivendo nesse planeta a busca da felicidade. Não é verdade? Essa é a meta que almejamos, sempre ser feliz. Mas quando nós paramos para pensar, observamos que os momentos de felicidade foram apenas momentos, muito rápidos. Por que será que tem que ser assim? Por quê? O que nos prejudica para ter uma felicidade plena? O que nos prejudica é a nossa imperfeição moral. Se nós considerarmos cristãos, não devemos esquecer o que Jesus deixou explícito: que a felicidade não é desse mundo. Acreditando no Mestre, estamos por aqui de passagem. Então nós vamos comentar esse tema, né? 10º Sede Perfeito. E essa máxima de Jesus, a gente fala máxima, é muito forte. Por quê? O que é ser perfeito? Nesse mundo de tantas controvérsias, tantas desigualdades, tantas maldades. Então, vamos a uma reflexão. Quais são os caracteres da perfeição? Então, em Mateus capítulo 5, versículo 44, 46, 47, 48, é o que faz parte para atingir essa máxima para ser feliz. E ele registrou o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se vós amais aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Que natureza inteligente é essa? Que perfeição é essa que governa milhões de outras galáxias e planetas, com essa incalculável sabedoria, o qual designamos Deus, e que nos recomenda até amar os inimigos? Pois, perfeito, como podemos entender, é somente o nosso Criador mesmo. E a nossa perfeição sempre será relativa. Mas o que nos deixa tanto confuso, o que? É que Jesus disse que na casa do Pai existem muitas moradas. Isso nos dá a entender que somos imortais e que temos outras vidas, temos outros lugares do universo. Refletindo bem, não há como ter uma perfeição absoluta em uma única existência. Para o nosso mundo de prova e expiação, mundo de escola, o que Jesus nos deixou como observação? No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, João registrou a seguinte máxima de Jesus: nesse mundo só tereis aflições. Tende fé, tende ânimo. Eu venci o mundo. São palavras de Jesus. Ele nos deu a entender que ele foi o Espírito que vivenciou
percorreu o mesmo caminho que nós estamos a trilhar e venceu todas as imperfeições, tornando um espírito mais perfeito que por aqui já passou. Quais as características que podemos adquirir à busca da perfeição? Ser um homem de bem. Como estamos num templo espírita, ou como simpatizantes da filosofia espírita, ser bons espíritas. Mas, estivermos em qualquer outra filosofia, ser bons cristãos. Aqui Jesus nos deu a possibilidade de entender que não podemos viver como se estivesse numa colônia de férias. Só alegria, só alegria. Não. Temos que constantemente repensar que vivemos em um mundo de constantes conflitos, onde o mal sobrepõe o bem e cuja luta é reverter essa situação. Essa observação seria colocar em evidência sempre a ação do bem contra o mal. Somos o que pensamos ser. Vamos só pensar o bem. O que é colocar? Pensando no bem, é colocar o sentimento de amor em todas as situações de desamor. Usar aquela palavrinha profunda, a indulgência. E nesse mundo somos seres humanos gregários, isto é, vivemos em sociedade e não vivemos sem o outro. E é necessário esse clima de desigualdade entre nós. E o outro, os outros, são seres únicos, completamente diferentes, cuja identidade e personalidade espiritual trazem em si profundas diferenças. Temos que aprender com as diferenças. Aí está a nossa escola. Aprender a conviver socialmente, aprender a viver com essa rica natureza que Deus nos propicia à nossa volta. E a perfeição só virá por aqui o dia que nós respeitarmos todas as diferenças existentes, todas as leis naturais. Aqui somos filhos de Deus, à busca de ser melhores companheiros na arte de viver e na arte de conviver. Um dia, vamos ser mais úteis para Deus nas obras divinas. Se vivemos em família ou sociedade, qual é a vantagem de amarmos só a nossa família? Só os constituintes da nossa família, quem nos ama. Se amarmos só quem nos ama, que aprendizado vamos ter? Qual seria a recompensa se vivêssemos uma etapa podendo conviver amando? Qual seria a recompensa se já vencemos uma etapa amando? O que aprendemos? Temos também que aprender a amar os criminosos, os malfeitores também, porque os malfeitores também gostam daqueles que lhes são caros, uns aos outros. A prática do mandamento de Jesus, que nos ensina a amarmos também os nossos inimigos, fazer o bem a quem nos odeia, orarmos por aqueles que nos perseguem. Nesse caso, aí está a diferença, aí está o progresso. Teremos que atingir o amor universal. É fácil? Não, não é fácil. Mas temos que vencer essa impossibilidade. A essência da perfeição é ser mesmo o homem de bem. E o homem de bem pratica caridade na sua mais ampla acepção.
Como pode um homem verificar se está cumprindo verdadeiramente a lei da justiça, a lei do amor, a lei da caridade? Interrogando a sua própria consciência sobre seus atos. Se faz aos outros o que desejara que lhe fizessem. O homem de bem age sem distinção de raça ou de cor ou classe. Porque em todos nós devemos ver como irmãos. E o nosso Criador dá oportunidades iguais para alcançarmos a perfeição. A princípio, a família, inicialmente. Quando Kardec estava pesquisando o conteúdo para uma das primeiras obras básicas do Espiritismo, que é uma das nossas obras mais profundas da ciência da espiritualidade, o Livro dos Espíritos, fez ele a seguinte pergunta aos Espíritos da Verdade: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem aqui na Terra para lhe servir de guia e modelo? Eles foram curtos e grossos. Jesus. Então Jesus é para o homem o modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender exemplificar e ganhar a eternidade. O que é essa eternidade? Por vezes pensamos, de uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, se fôssemos tomar ao pé da letra a perfeição, pressuporia a possibilidade de atingir a perfeição absoluta quanto a Deus. É impossível. É inadmissível. Como já foi dito, que nós temos que aperfeiçoar a nossa moral. Devido às desigualdades que criamos, entre os nossos adversários possíveis, estando por aqui, nós nos apegamos muito a posses, a desejos materiais. E assim criamos, por vezes, sérios vícios, inimizades, ressentimentos que nos levam a conflito. Que ultrapassa a presente vida, principalmente a inveja, a ambição, a maldade, a desonestidade, a vingança. Em que consiste então a perfeição? É mesmo aquele resumo dos 10 mandamentos. Amar o próximo como a si mesmo. Mas quem são o nosso próximo? Todos que fazem parte da nossa jornada. Até mesmo os nossos inimigos, que na verdade foram os nossos companheiros de outras vidas, possivelmente. Perdoar e amar os inimigos é um dos maiores avanços da caridade que podemos fazer enquanto aqui na Terra. Será possível amar inimigo na atual circunstância? Sabemos que existe uma lei física, que é a lei da afinidade, uma barreira quase intransponível entre nós. Para ser perfeito, um dia teremos que ultrapassar essa barreira, fazendo à primeira vista pequenos esforços, usando a lei do perdão, orar pelos nossos inimigos, não nos alimentar da vingança. Essa é a barreira. Mas somos tão imperfeitos que Isaías Claro, grande estudioso da doutrina espírita, diz que 90% da humanidade não tem condições de perdoar. Por enquanto nós estamos assimilando um sentimento negativo, o ressentimento, e confundimos a vingança com a palavra justiça. Bom seria se tivéssemos na consciência que vivemos num mundo onde a cada passo existe um convite para a nossa melhora. Aonde e como? É no tribunal da nossa consciência. Poderemos nos questionar sempre se fizermos o bem
ou se fizermos o mal para alguém, e se ninguém tem nada a reclamar das nossas atitudes. Se agirmos dessa maneira, por certo, prova que temos fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, e que nada ocorre sem a sua permissão. E vamos reconhecer e saber que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas, expiações necessárias, que nos leva a aprender a ter resignação sem murmurar nas leis divinas do nosso Criador. O homem de bem, possuído de um sentimento de amor ao próximo, simplesmente faz o bem pelo bem sem esperar recompensa. E toma a defesa dos mais fracos contra os mais fortes, por vezes sacrificando até os próprios interesses. E nós poderemos reconhecer a missão daqueles que vêm ao mundo para desempenhar um trabalho social a bem da coletividade. O homem de bem. Porque ele não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, perdoa, esquece as ofensas, né? E sabe que um dia existirá um retorno positivo, pois Deus é justo. Deus é justo. Não se comprazendo em procurar os defeitos dos outros, né? Os defeitos alheios. Sempre estará estudando as suas próprias imperfeições, sendo bondoso, indulgente por natureza. Usará, mas não abusará daquilo que Deus lhe deu, daquilo que Deus lhe colocou em mãos, e nunca se envaidecerá, nem com as fortunas e vantagem que ela lhe propicia. A filosofia espírita bem compreendida, mas sobretudo bem sentida, conduz os leigos a resultados plenamente cristãos. Mas o Espiritismo não criou nenhuma moral nova, mas facilita os homens a entender a ética e a moral do Cristo, dando uma compreensão, uma fé sólida perante os seus ensinamentos de como colocar em prática. A pouca vivência de Jesus aqui entre nós, apenas 33 anos, nos deixou um legado infinito de conhecimentos a respeito da ciência e da espiritualidade, que para nós ainda é a boa nova. E olha, essa boa nova, nós podemos encontrar o resumo do Novo Testamento no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o próprio resumo de todos os ensinamentos de Jesus. Assim, a filosofia espírita é considerada a terceira revelação para a presente humanidade. Deu luz às pessoas a compreender que a salvação, deu a entender que somos imortais, que a vida não termina e nem começa no túmulo. Voltamos para o mundo da vida espiritual, da erraticidade, aonde não existe o inferno. Conforme o nosso estágio espiritual, André Luiz nos deu a entender que iremos para o umbral, que é o purgatório da filosofia católica. E esse tempo é o tempo da gente reconhecer na espiritualidade a presença divina e reciclar nossos atos. Estamos sempre buscando progresso através do reconhecimento das nossas más ou boas inclinações. Ser espírita não é nada mais, nada menos que um privilégio em entender as máximas de Jesus na mais profunda filosofia do seu mérito. Eleva a todos conhecimentos que existem entre os laços da matéria, que não permite ao espírito libertar-se das coisas terrenas em pouco tempo. E explica o porquê.
Esse é o Consolador prometido. Jesus nos trouxe a crença da vida espiritual, que não modifica nada na sua vida material, mas acrescenta com muitas experiências para a vida futura. E assim, domina relativamente a razão da vida material e obtém uma percepção mais clara da vida futura. A princípio, a doutrina faz vibrar em nossas fibras, em nossa tessitura, uma fé inabalável na imortalidade da alma e no futuro que nos espera. O Espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra como modelo guia simplesmente era um semeador de verdades. Que verdades são essas? A que transcende a vida material. E o seu julgamento frente ao imperador Pôncio Pilato, assim ele se referiu quando perguntou, né? Meu reino é desse mundo. Então ele era o Messias prometido e não o reconheceram. Ainda ele completou: se meu reino fosse desse mundo, é certo que meus ministros estariam por aqui e não deixaria que eu caísse nas mãos dos judeus. João capítulo 18, versículo 36 ao 38. Gandhi, o grande missionário indiano, ele diz, e se referiu à filosofia cristã de Jesus: se perdesse todos os livros sacros da humanidade e salvasse o sermão da montanha, nada estaria perdido. Porque o Sermão do Monte é o resumo do Novo Testamento. É toda a semente moral que devemos cultivar na Boa Nova para esta vida. Então vamos em Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23, em Marcos capítulo 4, versículo 10, a parábola do semeador. Uma historinha que Jesus contava para ver se aqueles espíritos primitivos entendiam o que transcendia das palavras de Jesus. Mateus assim registrou. Houve um dia, Jesus saindo de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão. E por isso ele subiu ao barco, aonde sentou-se, e todo o povo ficando à margem, ele disse muitas coisas, por parábolas, historinhas, falando-se desta maneira. Olha a história. Um semeador saiu a semear. E semeando, parte das sementes caiu ao longo do caminho. E os pássaros vieram e comeram. Uma outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Mas logo, porém, o sol nasceu e queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre espinhos. Cresceram e os espinhos a sufocaram. Outras, enfim, caíram em boa terra e deram bons frutos, 100%, 60%, 30%. E os apóstolos, observando a parábola, a história de Jesus, pediu para Jesus traduzir. E Jesus deu a entender a palavra do reino era a mensagem espiritual que ele estava semeando, a boa nova. Ele era o lavrador. Jesus foi o Verbo encarnado que veio ao mundo colocar em palavras ideias espirituais, verbalizando a mensagem da verdadeiro significado do amor. Né?
Outras enfim caíram em boa terra, deram frutos, 100%, 30%. Então a gente tem que pensar muito bem que o solo é o campo mental dos que ouvem a mensagem e que difere muito das pessoas. E cada um de nós somos seres únicos. Cada um de nós tem um campo mental. Ele quis dizer que à beira do caminho, o terreno batido, duro, penetra. E os que ouvem a palavra do reino, mas não entendem mesmo. São mentes áridas, endurecidas, ainda não preparadas para as coisas espirituais. Se ouvem, fazem sem interesse, sem maior atenção, ficando a mensagem na superfície e os pássaros comem. Os pássaros quem são? Os elementos, as criaturas que surgem do ar, comem a semente, podendo até ser espíritos adversários. Quando a pessoa chega a absorver a mensagem divina, a ideia é completamente diferente. E o terreno pedregoso? Aquele solo cheio de pedras, onde a semente nasce logo. São as pessoas que ouvem a mensagem e recebem sem entusiasmo. E a semente tem alguma terra, alguma condição espiritual. Mas é pouca, não dá para aprofundar a mensagem, ele não entende. E por isso o sol queima, né? Queima aquela semente. E o espinheiro? São as dificuldades da vida. São os que ouvem e pode entender a mensagem. Até acolhe a semente, até produz alguma coisa. Mas vem as dificuldades da vida, as seduções das riquezas, crescem e a sufocam. São os espinhos que ocupam de tal modo a nossa mente que não deixa a gente acreditar e nem perseverar nas palavras de Jesus. E que é a terra boa? O que é o solo fértil? São aqueles que ouvem a palavra, recebem, frutificam, compreendem bem e agem de acordo com o ensinamento de Jesus. Os resultados da terra variam, né? Alguns acreditam 100%, né? Outros acreditam 30%, outros 60%, ou então. E assim eles vão se modificando. Agora, meus amigos queridos, tendo ouvido a parábola, vamos fazer uma viagem interna. Que tipo de solo estou sendo eu dos ensinamentos de Jesus? Será que eu sou um verdadeiro cristão? Até que ponto estou seguindo os ensinamentos, acreditando, tendo fé no Rabi de Judá? E assim a doutrina espírita contribui para revelar a verdadeira luz que Jesus quis deixar para nós, irmãos terrenos, na obtenção da saúde espiritual e a verdadeira paz interna. O Evangelho segundo o Espiritismo, ou segundo o enfoque espírita, sem dogma, é uma bênção para aqueles que querem entender o porquê de estarmos aqui, quem somos, qual foi a razão de nós estarmos aqui, nesse mundo de provas e expiação. O Velho Testamento traz detalhes, mas o Novo Testamento traz a realidade para todos nós. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? E assim, meus amigos, termino essa pequena parte do tema Sede perfeito como o vosso Pai o é. A minha gratidão a todos, principalmente àqueles que compartilharem, assistir e compartilhar. É muito bom, é uma luz para todos. Minha gratidão, meu muito obrigado.